Boa noite, meus amados irmãos. Nós estamos dando início ao estudo bíblico desta quinta-feira. Estamos aqui transmitindo ao vivo mais uma vez e eu quero dizer que nós estamos transmitindo para Portugal, estamos transmitindo para a Bahia, Salvador, o interior em Miguel Calmon, também no Espírito Santo, em Vila Velha. Então aí um abraço para o povo da igreja de Miguel Calmon, para a Ângela, para a família Amaral, também para o diácono Eloy, Marina, e também para o Gleiber, a Ana e sua filhinha, e também para a igreja de São João de Meriti, né? A igreja de São João de Meriti, também Barra Mansa, são todos amigos, irmãos, membros de igrejas por onde nós já passamos e que estão nesse momento nos assistindo. Então, agradeço a todos estarem participando conosco. Nós estamos fazendo um trabalho direcionado durante todo o ano e cada mês nós temos um tema. O tema desse mês é testemunho, baseado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o primeiro versículo, onde ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu quero então iniciar aqui com uma oração, orando ao Senhor nosso Deus. Uma oração de adoração e também de confissão, para que o Senhor, uma vez que nós lhe pedimos perdão, Ele nos abençoe, e fundados no texto do Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade, uma vez que nossos pecados são confessados. Vamos orar, portanto. Senhor nosso Deus, amado, eterno e querido Pai, queremos nesse momento dizer-te, ó Deus, que a despeito de tudo nós te louvamos e adoramos. Fazemos isto porque é a nossa função. O Senhor determinou que neste mundo nós fôssemos resgatados por ti para te adorar, para te servir. E como missão, proclamar o teu amor e a tua glória e o teu evangelho a todos os homens. Nós te agradecemos por esse momento tão inspirador. Te agradecemos por esta oportunidade santa e rogamos a tua orientação para tudo aquilo que estamos realizando em teu nome, no nome de Jesus. Amém. Eu queria, nesse instante, ler com os irmãos o Salmo de número 91. Eu fiz a leitura desse salmo hoje cedo e é um salmo que muita gente lê para sentir o conforto da proteção de Deus em suas vidas. Então eu quero ler este salmo com os irmãos. Hoje eu recebi um vídeo de uma senhora muito idosa, né? Eu acho que muita gente recebeu, declamando um salmo inteiro. Uma coisa linda, coisa maravilhosa mesmo. Mas vamos ler então este salmo para nosso conforto espiritual. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, ó Senhor, ou o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Muitos estudiosos vão concordar comigo. Desculpem a falta de modéstia. Eu estou concordando com muitos estudiosos de que há um perfil messiânico nesse salmo. E cantar um hino com os irmãos. Uma vez que nós vamos falar sobre testemunho, eu diria que o título desse estudo agora poderia ser É Hora de Testemunhar. Eu vou falar um pouco sobre testemunho. Vamos cantar o hino de número 320, Brilha no Teu Viver. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério, agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilhar no meio do teu viver, ó, talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Tivemos uma leve interrupção aqui na conexão, mas acredito que seja o grande número de pessoas realizando esse tipo de trabalho, usando a internet, não sabemos, né? Mas vamos continuar. Eu gostaria de orar agora, uma oração de intercessão. Eu conversei com o diácono Renato, seu pai, o senhor Paulo, está numa situação muito crítica e ele está sendo transferido para o Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, uma vez que o Renato é militar e o seu pai é dependente dele, mas não apenas, né? O Paulo, pai do Renato, mas temos também a Gisele, como já falamos domingo passado, está grávida e não tem passado bem. Nós temos outros irmãos carentes, necessitados. O próprio diácono Renato disse que na casa dele, tanto ele como a Marília e os meninos
estão com problema de resfriado. Vamos orar em favor desses irmãos. Temos a nossa irmã Lore também. Alguém achou estranho que eu disse que o nome dela é Lore. Não é Loren. Até eu chamava de Loren, mas ela disse meu nome é Lore. Mas do jeito que chamarem também. Mas a nossa irmã Lore, né, que eu já estive em contato com ela, mais uma vez, ela está relativamente bem, tomando antibiótico. Vamos orar em favor desses irmãos. E aqueles que você aí souber, né, que está enfrentando problema, alguém que esteja enfrentando algum problema, ore em favor dessas pessoas. A minha irmã, que está enlutada, né, perdemos o meu cunhado, o esposo dela. Vamos orar nesse instante esta oração de intercessão, ok? Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, esse para mim é um dos grandes mistérios da Tua Palavra. Quando Tu exortas a que nós, Teus filhos, façamos orações de intercessão em favor dos homens, em favor das autoridades que todos nós, servos de Deus, servos do Senhor, estamos colocando em Tuas mãos nesses tempos difíceis. Rogamos, ó Deus, em favor das famílias enlutadas, e oramos em favor do Paulo, da Gisele, da Graça, da Norma, de todos os irmãos que estão apresentando algum tipo de dificuldade na enfermidade. E outras situações têm surgido, e nós rogamos que cumpras aquilo que nós lemos no Salmo 91 sobre o Teu povo. Aninha o Teu povo debaixo das Tuas asas. Protege, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso. Nós Te oramos e rogando que orientes as autoridades, o nosso presidente, independente de falhas ou erros, mas que o Senhor que o colocou ali, porque o Senhor diz que nenhuma autoridade é constituída se o Senhor não quiser. O Senhor é quem o pôs ali e nós queremos rogar que sustentes a Ele, os nossos governantes todos, para que se cumpra na vida deles e na nossa vida a Tua vontade santa e poderosa. Agora Te rogamos que ilumines o nosso coração e mente para nos debruçarmos sobre a Tua palavra. É a oração que Te fazemos em nome santo de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu já adiantei para os queridos, nós vamos conversar um pouco sobre uma vez. Mas eu já adiantei aqui o texto, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Agora, uma coisa interessante, né? Eu gostaria de adiantar isso para os irmãos. A Bíblia, até o século XIII, era um texto único, sem divisão. Não havia divisões, nem de capítulos, nem de versículos. Então foi um clérigo que no século XIII, início do século XIII, ele criou uma divisão, mas não como temos hoje. Só lá para o século XVI é que essa divisão de capítulos e versículos surgiu, melhor dizendo, para facilitar a análise bíblica dos assuntos que surgiam. Né? Quando os escritores do Novo Testamento diziam, assim como está escrito, mas está escrito aonde? Como? Aí você teria que ler toda a Bíblia para poder descobrir onde é que estava escrito aquilo. Assim como disse Isaías. Mas hoje nós temos endereços, nós temos como fazer essa consulta, facilita muito. A divisão de capítulos e versículos não é inspirada. Isso não é ferramentas para nos auxiliar. Assim nós temos o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre a ceia, fala sobre uma série de recomendações de Paulo. Ali nós temos, no primeiro versículo, você deve observar que na sua Bíblia, você vai observar isso. O primeiro versículo está totalmente dissociado do assunto do capítulo 11. Então, no primeiro versículo, pelo menos na minha Bíblia, do C.H. Harry, então faz, o primeiro versículo ainda faz parte do capítulo 10, primeiro versículo do capítulo 11. E nos meus estudos, nas minhas análises, eu pude observar aqui que Paulo
não está iniciando o capítulo 11 com o versículo 1. Ele está concluindo o capítulo 10 com o primeiro versículo do capítulo 11. Ou seja, quando ele exorta a que nós sejamos seus imitadores, ele está se referindo às colocações que ele faz no capítulo 10. E o que acontece? No capítulo 10, a partir do verso 7 até o verso 23, e depois eu concluo com os versos 31 a 33, ele vai mostrar uma série de coisas negativas, ou seja, que nós não podemos fazer para testemunhar. E depois vai mostrar uma série de coisas positivas, ou seja, coisas que nós precisamos fazer, temos que fazer para testemunhar do poder de Deus, do amor de Deus na nossa vida. Nós vamos começar com o verso de número 7. O verso de número 7, ele diz o seguinte, que um bom testemunho é dado quando nós rejeitamos a idolatria. Quando nós entendemos que a idolatria não é apenas adorar uma imagem de barro ou alguma outra. É tudo aquilo que nós colocamos como mais importante em nossas vidas em detrimento do nosso louvor e da nossa adoração a Deus. Então vejam que no verso 7, Paulo diz assim, no capítulo 10, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E ele relaciona essa atitude lasciva, como idolatria. Ele não está falando de ídolos de barro, nada disso. Ele está falando que as pessoas ali estavam dando mais importância aos prazeres, né, existenciais do que propriamente a uma adoração a Deus. Meus irmãos, eu não quero gastar muito tempo comentando sobre a questão da idolatria, mas a verdade é que nós idolatramos televisão, nós idolatramos dinheiro, e isso é uma coisa terrível, que a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor do dinheiro. E tem pessoas que por causa do dinheiro, do que o dinheiro faz ou do que o dinheiro não pode fazer, não importa, estão desgraçando suas vidas. O dinheiro é um grande ídolo no coração dos homens. Agora, se fosse ídolo no coração dos ímpios, tudo bem. Mas o problema é que o dinheiro tem se tornado ídolo no coração de cristãos, de homens e mulheres que se dizem cristãos. Igrejas que às vezes colocam o dinheiro acima de outros valores. Estou cansado de ver isso. Não apenas ao longo do ministério, mas eu sou um homem antenado, eu estudo, eu leio, eu conheço, eu participo de concílios, Supremo Concílio, Sínodo, Presbitério, e eu tenho visto isso ao longo da minha vida, que o dinheiro tem sido um grande empecilho para o amor entre nós. E a Bíblia diz que se nós não demonstramos amor entre nós, quem estamos vendo, como é que podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos? Não é verdade? Muito bem. Eu não vou, como eu disse, não vou gastar tempo discutindo sobre idolatria. Isso é um assunto muito vasto que deve ser, quem sabe, trabalhado em separado. Mas no verso de número 8, o apóstolo Paulo, isto é uma coisa negativa, ele diz, olha, não sejam idólatras, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não sou idólatra. Imitem a minha atitude. Depois ele diz, no verso 8, não há imoralidade. Vejam que no verso 8, ele diz assim, e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Ele está se referindo ao povo de Israel. Ele está se referindo lá ao problema do povo na saída do Egito. E não foi apenas ali que Deus puniu a imoralidade. Meus irmãos, nós temos o costume de pensar que imoralidade é apenas problema sexual, ou perversão sexual, ou que em grego a gente chama de porneia, ou seja, a fornicação, relacionamento ilícito. Mas não é não. A imoralidade é deixar um irmão na penúria e não socorrer, podendo socorrer. Imoralidade é pregar heresias,
conduzir o povo de Deus de maneira errada, como muitos líderes estão fazendo, porque temos que entender o conceito do que é imoral. Imoral é tudo aquilo que não é moral, claro. Imoralidade é tudo aquilo que não é moral. E eu estou falando, e Paulo está falando de uma moral fundamentada na palavra de Deus, que trata de amor, misericórdia, perdão, subserviência, submissão à autoridade. E em qualquer uma dessas coisas que nós falhamos, nós somos imorais. Somos imorais. Vamos parar com essa mania de estigmatizar palavras, né? Imoral é o camarada que faz alguma coisa errada na área sexual. Não. O imoral é o mentiroso, o imoral é aquele que subverte os valores. Isso é imoralidade. A imoralidade tem uma gama tão grande que eu estou observando aqui o seguinte, agora, e eu acho que eu vou fazer um estudo sobre cada um desses temas aqui. Um sobre idolatria, outro sobre imoralidade, e que Paulo diz que o servo de Deus que quer dar testemunho de vida não pode ser imoral. Não pode. Ele tem que dizer não à imoralidade, não à idolatria. Deus em primeiro lugar. Moralidade, baseado na palavra, em segundo lugar. Mas vamos continuar. O verso 10. No verso 10, ele diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha, Paulo, eu vou repetir aqui que Paulo está se referindo àquele povo que saiu do Egito. Uma média de 600 mil pessoas. No texto sagrado, dependendo da tradução, diz que junto com eles saiu uma mistura de gente. Um vulgo, populacho. São palavras que são usadas em algumas traduções. E que este grupo de pessoas que não faziam parte do povo de Israel começaram a murmurar. O povo de Israel que saiu do Egito poderia muito bem ter chegado em Canaã, como não chegaram. E apenas 2 chegaram, Josué e Calebe. Porque todos eles que saíram do Egito morreram no deserto. Muitos deles, picados por serpentes, doentes, tragados pela terra, como no caso de Datã, Coré e Abirão, enfim, há tanta coisa. E só Josué e Calebe chegaram. Por que não murmuraram? Até os outros 10 espias que murmuraram, descrendo do poder de Deus, quando foram vigiar a terra, voltaram e tremendo de medo ali, e Calebe foi à frente e falou: não, eles são grandes, mas não são 2. Eu acho que essa frase surgiu lá, sabe? Que falou para José: José, não, para Moisés: Moisés, olha só, lá tem um gigante, ele é grande, mas não é 2. A mesma coisa que Davi deve ter pensado. Pois bem, murmuração. A murmuração é uma grande desgraça na vida do cristão, na vida da igreja. E na vida pessoal, porque quando eu posso não verbalizar a murmuração, mas no meu coração, na minha mente, eu posso murmurar quando as coisas não parecem favoráveis para mim. Quando eu acredito que alguma coisa está contrária a mim. Isso não é verdade. Se eu sou um servo de Deus, eu tenho que fundamentar minha fé na palavra do Senhor. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Vou murmurar por quê? Eu tenho que fazer como Jó. E disse para a mulher dele: eu tenho recebido de Deus todo o bem. Perdão. Não receberia agora o mal? Que no fundo Jó sabia que não era mal. Era um trato de Deus. Enquanto estamos com dinheiro no banco, ninguém murmura. Saúde plena, ninguém murmura. Comida em casa, trabalho. Não há problema de relacionamento, ninguém murmura. Agora, surge uma situação desfavorável segundo a nossa visão, aí vem a murmuração. E aquele povo, Paulo diz isso, aquele povo saiu do Egito. Logo começaram a murmurar pelas panelas de carne do Egito, que não era grande coisa também. Pelos pepinos, pelas cebolas, pelas coisas que tinha no Egito, que eram uma miséria, era uma
uma esmola para eles. Sem falar que eles estavam aprisionados, escravizados, sofrendo. Mas logo começaram a murmurar. Então Paulo diz, a murmuração é uma miséria na vida do cristão. Você quer testemunhar do poder de Deus? Você não pode ser murmurador. Não pode murmurar em nível de reclamação, em nível de fofoca. Fofoca é murmuração. Incitando os outros irmãos. Coisa terrível quando você se une a um outro irmão e começa a murmurar e falar contra os líderes. Era isso que foi o que aconteceu lá. E morreram de uma só vez 23 mil. Eu não quero estar nessa estatística. Você quer? Eu espero que não. Como é que você vai testemunhar do poder de Deus na sua vida? Em primeiro lugar, dizendo não à idolatria. Verso 7. Segundo lugar, dizendo não à imoralidade. Verso 8. Terceiro lugar, dizendo não à incredulidade. Aliás, eu pulei do 8 para o 10, eu passei pelo 9. O 9, vamos ao 9. Desculpem, eu tenho 9 aqui ainda. Verso 9. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Eles viram todo o milagre realizado por Deus no Mar Vermelho. Deus mandou codornizes. Deus tirou a água da rocha. Deus os livrou das mãos dos seus algozes, dos seus inimigos. Mas eles murmuram. E murmuraram, e com a incredulidade, eles disseram assim, por que Deus nos trouxe até aqui para nos matar de sede e de fome? Isso acontece com muito crente, com muito cristão. E às vezes ele dá esse mau testemunho diante das potestades, dos inimigos, diante do diabo, diante dos demônios, diante dos homens, dos ímpios, diante da igreja, diante da família. Incredulidade. A incredulidade é um grande pecado, Idêntico à ansiedade, que a ansiedade é uma incredulidade. Então o verso 9 fala sobre a incredulidade. Então, Paulo está dizendo, não, vamos testemunhar do poder de Deus em nossa vida? Vamos dizer não à idolatria, vamos dizer não à imoralidade, vamos dizer não à incredulidade, vamos dizer não à murmuração, vamos calar. Vamos testemunhar, é hora de testemunhar, é o tema do nosso estudo hoje, é hora de testemunhar. Imaginem os irmãos nesse cenário que nós estamos vivendo, mundial, esse cenário nacional, estadual e municipal. Imaginem os senhores, vejam se não é hora de nós dizermos não à imoralidade, à idolatria, à incredulidade e à murmuração. Vamos ficar calmos, não vamos murmurar. Não vamos descrer do poder de Deus. Uma das coisas que o judeu sempre fez, a gente vê isso na palavra de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que tem me dado esperança. O judeu sempre invoca o seguinte, eu adoro e sirvo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O judeu é ensinado desde menino a lembrar, a gravar, a trabalhar isso em sua mente e em seu coração. O que Deus já fez é a base para o que Ele há de fazer e está fazendo na nossa vida. Por isso, o testemunho do cristão não pode perder para a incredulidade, para a murmuração, para a idolatria, para a imoralidade. Vamos continuar firmes. O nosso Deus é Deus provedor. E o mundo tem que ver esse testemunho em nós. As igrejas estão com uma preciosidade nas mãos. O que Deus está permitindo acontecer no mundo. Os sábios, os verdadeiros cristãos, vão perceber que tem nas mãos uma pedra preciosa, um grande tesouro, para resgatar o testemunho cristão diante dos homens. Mas Paulo, depois destas 4 negativas, 4 coisas que nós não podemos fazer para não arranhar o nosso testemunho,
ele diz 4 coisas que nós precisamos fazer para fortalecer o nosso testemunho diante dos homens, diante das potestades. A primeira coisa está no verso de número 12. Ele fala sobre a vigilância. O verso 12 do capítulo 10 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A Bíblia diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Uma das coisas que mais derruba líderes e cristãos ao redor do mundo, em toda a história, é a soberba, o orgulho, a empáfia, a sensação de que ele sabe, ele pode. Sabe que uma coisa engraçada que eu vejo como pastor no seio da igreja, em se tratando de liderança? A tal da fogueira das vaidades. A luta pelo poder. Poder de quê? Eu gostaria de saber. Se nós tivéssemos altíssimos salários para presidentes de sínodo, para o conselho, mas não sei o que, se nós tivéssemos altíssimos salários para líderes em presbitérios e essa coisa toda, ou até nas igrejas, talvez eu até compreendesse um pouco essa briga, essa luta por poder. Mas sabe o que eu vejo? Que isso é fruto de uma ação maligna, porque foi isso que derrubou Satanás do céu. Desejo de poder, falta de vigilância. Vamos vigiar. Porque se nós estamos de pé, é porque Deus está nos mantendo de pé. Não é porque nós somos bons, somos muito santos, muito sábios, nada disso. Então, aquele que está em pé, veja que não caia, porque cair é muito mais fácil do que edificar. Você observa o seguinte: os construtores aí, o Anésio, que conhece a matéria, tem outros aí. Vamos imaginar que leve aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. 3 meses é um tempo bem pequeno. Mas tem construtores que edificam uma casa em 3 meses. Tá bom. 3 meses. 5, 6. Tem gente que leva até mais tempo. Eu vou lá com uma máquina, uma patrol, seja lá o que for, uma bola daquela de ferro. Em 2 horas eu derrubo tudo. Qualquer um faz isso. É muito mais fácil derrubar do que edificar. É muito mais fácil cair do que levantar. Por isso é que Paulo disse que nosso testemunho deve ser dado assim, com vigilância, para não cairmos nos engodos do inimigo, nas armadilhas do inimigo. E assim destruirmos coisas que nós construímos durante décadas, anos, décadas. E por uma coisa mínima, por um nada, a gente põe tudo por terra. Sem falar da nossa própria vida, né? Diante de Deus e diante dos homens. Uma outra coisa que Paulo diz que nós devemos fazer, e aí no aspecto positivo, é a santidade. O verso de número 13 diz assim, observe: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A tentação vem de 2 formas. Vem pela provação e vem pelas ofertas maravilhosas, lindas, benéficas, entre aspas, né? Prazerosas, do diabo. Foi o que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Agora, como é que você mantém santidade diante de Deus? Lendo a palavra, conhecendo a palavra, foi como Jesus rechaçou as tentações no deserto. E nós ficamos pensando o seguinte: não foi à toa que Jesus, ao subir aos céus, disse: eis que eu vou deixar um com vocês igual a mim, o Paráclito. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E falou para os cristãos em Jerusalém: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí o Espírito Santo veio, foi derramado sobre a igreja, na pessoa daqueles irmãos,
e depois vem mais 3 eventos com discípulos de João Batista, com os gentios, né? E com os samaritanos. E ali encerrou aquele derramamento que caracterizou o povo de Deus, que recebe o Espírito Santo, não como uma segunda bênção, não é isso que nós entendemos, mas como uma bênção definitiva. E ali o Espírito Santo habitando em nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele ilumina nosso coração. E ele se entristece com a nossa vida pecaminosa. Ele exige de nós busca de santidade. Perfeição, nós sabemos que não existe. Mas Jesus diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Se ele manda, e isso é um imperativo, o verbo está no imperativo, é porque se ele dá ordem, ele manda, é porque nós podemos, mas não por nós, pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Temos que resistir à tentação. É uma concorrência nossa. Precisamos disso. Então Paulo diz que não há como testemunhar sem rejeitar idolatria, imoralidade, incredulidade e murmuração. E não há como testemunhar sem vigiar e sem buscar santidade. E nos tempos que nós estamos vivendo agora, o mundo está procurando isso na igreja. Quer ver isso na igreja. Lamentavelmente não vê em muitas igrejas, em algumas, melhor dizendo. Mas no verso de número 21, nós temos uma outra coisa que eu acho fantástica, sensacional, que é a firmeza de propósito. Vejam o que diz aqui no verso de número 21. Diz assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Né? E o verso 22 é assim, ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Meus irmãos, esse verso 21 nos exorta que tenhamos firmeza de propósito. Nós não podemos ficar com um pé num lado e outro pé do outro lado. Eu me lembro que teve um conjunto, eu não me lembro o nome do conjunto, realmente eu não lembro, que tinha uma música que dizia assim, tudo ou nada, pega ou larga de vez. Eu não sei, isso é dos antigos, da década de 70, né? E não sei se alguém lembra sobre desse hino, dizia assim, tudo ou nada, pega ou larga de vez. Eu tenho certeza que a Argel sabe. A Argel lembra. O Argel sempre lembra desses cânticos mais antigos. Júnior também. Diácono Júnior também lembra. Tudo ou nada. Deus não gosta de dubiedade. Deus não gosta de gente em cima do muro. Uma vez eu conversando com o Genésio, pastor Genésio, desculpa. Conversando com o pastor Genésio, ele disse, olha só, a gente não deve ficar em cima do muro de jeito nenhum. Porque o lado direito é de Deus, o lado direito é do diabo. Agora, em cima do muro, também é do diabo. O diabo tem duas posições, do lado esquerdo e em cima do muro. Ou você fica do lado direito, agora ficar em cima do muro não fica. E aí eu lembrei de Apocalipse, que diz, o texto de Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 2, não vou agora, porque eu não programei para ler isso, mas diz o seguinte, eis que eu estou a ponto de vomitar-te na minha boca, porque não és nem quente nem frio, és morno. Ou tem que ser quente de uma vez ou frio de uma vez. Dubiedade não é plano de Deus para a vida de nenhum cristão. Então, essa firmeza de propósito. A quem nós vamos servir? Como nós vamos viver? A quem nós vamos adorar? A quem nós vamos seguir? Paulo diz que o testemunho é super necessário nessa linha de raciocínio. E para finalizar, né, porque são 8 itens, são 4 negativos e 4 positivos. O quarto positivo está no verso 23. Vamos ver aqui, para se dar um testemunho verdadeiro, né, nós temos que ter sabedoria na escolha. Temos que ter sabedoria na escolha. Verso 23. 22 e 23. Provocaremos zelo no Senhor, somos acaso mais fortes do que Ele. O verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam.
Eu estou cansado de ouvir isso nas igrejas, de muitos irmãos. Ah, mas eu posso fazer assim, eu acho que deve ser assim, eu creio que assim é melhor. Meus irmãos, nós precisamos ter certeza das coisas. Nós precisamos avaliar as coisas com sabedoria do Espírito Santo e dizer, isto é bom. E falar como os apóstolos disseram, pareceu bem aos apóstolos fazer assim e assim. Aos apóstolos, a Deus, ao Espírito Santo, fazer dessa e dessa maneira. Nos pareceu bem. E também ao Espírito Santo, fazer assim e assim. Temos que checar isso. Temos que ter sabedoria na escolha. Este é um ponto fortíssimo na nossa postura testemunhal diante dos homens. Eu posso qualquer coisa. Às vezes alguém fala comigo assim, o senhor não pode isso. Eu posso tudo. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Eu posso me embriagar, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso qualquer coisa. Mas devo? Eis aí o grande segredo na vida de um homem e de um cristão. Nós precisamos ter sabedoria na escolha. Precisamos ter essa sabedoria. Tudo é lícito. Ou seja, lícito não é legal, totalmente legal. Porque senão podia fazer qualquer coisa e pronto. Está legal, está abalizado por Deus. Não, tudo é lícito, ou seja, tudo está à minha frente para eu fazer. Eu posso fazer movido pelo inimigo, posso fazer movido pelo Espírito de Deus, mas eu posso, ele deu esta liberdade para eu fazer o que eu quiser, tomar minhas decisões. Alguém já disse que a nossa vida, eu estou falando isso, irmão, eu não estou indo de encontro ao controle de Deus, ao domínio de Deus, não. Eu estou falando isso no aspecto humano, naquilo que Deus permite ao ser humano. Alguém já disse assim, nossa vida é feita de escolhas. É o marido que você escolhe, é a esposa que você escolhe, é o emprego que você escolhe, nem sempre às vezes, né? Tem lugar que você não pode escolher, a mulher não pode escolher o marido em posto na Índia, em outros lugares e tal. Mas vamos pensar, você pode escolher comer ou não comer, beber ou não beber, ir ao médico ou não ir, você pode escolher um monte de coisa. Sua vida será fruto, resultado de suas escolhas no aspecto humano. Agora, que essa escolha seja sábia. O texto é muito claro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E o que Paulo está dizendo é que nós temos que ter sabedoria na escolha. Eu posso, humanamente falando, decidir uma série de coisas. Mas será que essas coisas que eu estou escolhendo vão me abençoar? Vão agradar a Deus? Estas coisas que eu, porventura, vier a escolher, vão realmente glorificar o nome do meu Deus? Vou repetir para você, se você não anotou, depois nós vamos disponibilizar isso de forma registrada, aí você vai poder rever essa mensagem se você quiser. É hora de testemunhar, dizendo não à idolatria, dizendo não à imoralidade, dizendo não à incredulidade, dizendo sim à firmeza de propósito e dizendo sim à sabedoria da escolha, ou à escolha sábia diante de Deus, que venha nos trazer bênçãos, abençoar os nossos irmãos, nossos próximos, nossa família e também o reino de Deus. Eu vou encerrar, faço questão de ler os versos de 31 a 33, do capítulo 10. Ouçam. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim, como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí vem o verso 1 do capítulo 11, que é a conclusão de tudo isso que eu falei. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então você observa que o verso 1 do capítulo 11 é a conclusão de todo o capítulo 10. Vamos testemunhar.
Para isso, vamos rogar ao Espírito Santo que nos ajude, nos capacite, porque por nós mesmos nós vamos acabar dizendo como o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando menos espero, está batendo à minha porta. Que Deus assim nos abençoe. Espero que todos tenham uma noite abençoada por Deus e daqui até domingo estejamos também recebendo do Senhor a sua bênção. Vamos continuar orando por tudo que está acontecendo. Eu quero agora encerrar com uma oração e a bênção apostólica. Amado Deus, Senhor nosso, ajuda-nos, ó Deus, a dar testemunho fiel do Teu poder em nossas vidas, da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, sê propício a nós, restaura a nossa sorte, assim como as correntes do Negueb. Restaura, Senhor, as nossas vidas, seja no aspecto espiritual, moral, existencial. Mostra Teu amor para a Tua igreja, mostra Teu amor para o mundo através da Tua igreja. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Que assim Deus nos abençoe. Amém.